E é isso aí, voltamos, segundo bloco, doutor Reinaldo Brandão, cirurgião vascular, como disse, reitero, meu médico, porque também sou agraciada com muita má circulação, né, doutor Reinaldo? Vamos lá. Quais são os riscos da cirurgia vascular? Como todo procedimento cirúrgico, você se refere à cirurgia de varizes ou qualquer Exato. cirurgia vascular? De varizes, De varizes, tá, gente? que acho Pra que é gente um direcionar. tema mais simples, né? Assim, Camila, toda cirurgia ela tem um risco de infecção, um risco de sangramento, que são as principais complicações. As cirurgias de varizes, elas são cirurgias muito superficiais. Existem uma grande parte das cirurgias de varizes hoje que a gente consegue fazer com anestesia local. Alguns profissionais fazem em consultório. Eu, particularmente, não gosto de ter esse atendimento cirúrgico em consultório, porque eu sempre tenho um pouco de receio de complicações, mas é uma coisa muito comum hoje de fazer esses procedimentos em centros cirúrgicos de consultório. Então, é uma cirurgia muito segura, muito simples. Eu costumo dizer que é uma cirurgia muito superficial. É totalmente diferente de você retirar uma safena, apesar da extensão dela, mas são duas incisões muito pequenas, né? Do que você operar um apêndice, operar uma hérnia, operar uma vesícula, onde você vai invadir a cavidade abdominal. Existem riscos de lesar outros órgãos, outras complicações maiores. A cirurgia de varizes também existem riscos, só que esses riscos são muito menores. Como a gente conversou, né, isso possibilita a gente até operar pacientes com uma idade um pouco mais avançada, com algumas comorbidades. Isso facilita, ajuda, porque o risco realmente é um pouco menor. Mas todo procedimento médico tem sempre um risco. Envolve, né, gente? Vocês não viram há pouco tempo? Uma menina foi fazer uma lipo, tirar uma gordurinha do joelho e ela foi a óbito, não foi? Mesmo sendo membros, não cavidade, aconteceu. Sim. Então, pode acontecer, tá, gente? Não tem jeito. Quando retirar a veia safena da perna? Quando eu preciso retirá-la? E, por favor, é perigoso? A cirurgia? É. Bom, primeiro assim, vamos ver se eu lembro das suas duas perguntas aí. Quando eu preciso retirar? Quando eu preciso retirar. Eu indico para todo paciente meu que retire a veia safena quando ela está insuficiente. O que é uma insuficiência de uma veia? É quando o fluxo dentro dessa veia não está sendo feito da maneira normal. Eu dou uma explicação. O fluxo dentro de uma veia, ele sempre é ascendente. Então ele vem da extremidade para o centro, ele vai da extremidade da mão, da extremidade do pé até o coração. E ele vai conforme o batimento do coração. Nós temos a sístole e a diástole. Cada diástole, que é a dilatação do coração, funciona como se fosse uma bomba que estivesse puxando sangue, aspirando sangue. E nesse momento é que o sangue caminha ascendentemente. Dentro da veia existem alguns mecanismos que retêm esse fluxo, que chamam-se válvulas. Essas válvulas elas impedem o retorno do sangue durante a sístole, que é a contração do coração. Então, toda vez que o coração contrai, ele empurra o sangue nas artérias, ele libera o sangue para os órgãos. De uma certa maneira, ele empurra o sangue na veia também. Essas válvulas elas fecham e travam, não permitindo com que o sangue retorne. Se o sangue progrediu um segmento, a hora que a válvula fecha, ele não consegue voltar por causa disso. A insuficiência da veia é quando você tem a ida e a volta, você tem um refluxo. Então o sangue ele ascende um determinado segmento da veia e na hora da diástole ele reflui. Ou por uma dilatação. Então, às vezes, essa válvula está funcionando normalmente, ela abre e fecha normalmente, mas como a veia aumentou de calibre, ela aumentou de tamanho, fica um espaço entre os dois foletos, por onde o sangue reflui. Ou por uma doença da válvula, que é quando a válvula abre tanto na diástole quanto na sístole. Então, e aí retorna pelo caminho que ele voltou. Esse refluxo é o pior, vamos dizer assim, problema que a gente pode ter numa veia, porque é o refluxo que favorece você ter as doenças da veia.
É muito comum em uma veia que está doente as doenças como a flebite, a turboflebite, como eu já citei aqui. E o refluxo aumenta a chance de você ter essas doenças em pelo menos umas 5 vezes. Então, quando você tem uma veia que está insuficiente, eu acho que já existe indicação dela ser retirada, ela ser submetida à cirurgia. Como é que eu vou saber? Eu vou ter dor e vou procurar o profissional. Aí, Camila, é aquilo. Muitas pessoas têm sintomas, muitas pessoas não têm sintomas. É muito comum a pessoa vir ao consultório e você, ao examinar, constatar essa dilatação e só do seu exame físico você já perceber que ela está com essa veia comprometida, insuficiente, mas também é comum você, às vezes, por sintomas, por a pessoa achar, ou por uma história familiar, ou por achar que está alguma coisa estranha na perna, você solicitar o exame, que é o Doppler, né, o ultrassom com Doppler, e nesse exame você vê que a veia não está funcionando. E ela ainda não teve uma dilatação significativa da veia, ao ponto de você conseguir visualizar isso só ao exame físico. Perfeito. É muito também, comum gente. a gente, eu falo para os meus pacientes assim, você coloca a pessoa em pé, você pode ver algumas veias saltadas, salientes. Isso não quer dizer que ela esteja com as principais veias, com as safenas comprometidas, mas eu acho que a partir do momento que você tem um paciente que tem uma varizes, mesmo que seja pequena, você tem que fazer um estudo das principais veias. Você tem que solicitar um ultrassom para ver como as outras estão funcionando. E é comum, nesses casos, você detectar também que a safena está comprometida. Eu acho que eu estou com a safena comprometida, gente. Eu acho que eu estou. Vamos lá. Tenho varizes. Posso não operar? Quais são as consequências? Pode. Você pode não operar. Existe o que a gente chama de tratamento clínico para as varizes, né? Que basicamente você vai usar uma medicação, que são os flebotônicos, que vão te ajudar nos sintomas. Então, a pessoa que tem, o paciente que tem sintomas de ter varizes, a hora que ele toma essas medicações, ele tem um alívio nos sintomas, porque a medicação ajuda na sintomatologia. E o principal tratamento para quem não vai operar é a compressão elástica, que é o uso de meia elástica. Uma maneira da gente entender isso, eu tenho uma veia que deveria ter, por exemplo, um calibre de 0,5 centímetro, ela duplicou o calibre dela, ela está com 1 centímetro de diâmetro, ela se dilatou, ela está duplicada de tamanho. Não existe um tratamento, não existe um medicamento, não existe uma técnica de cremes, pomadas, seja o que for, que eu vá conseguir fazer com que essa veia, com a camada muscular da veia, se contraia e ela volte a ter o calibre de 0,5 centímetro, que era o calibre normal dela. Como que eu consigo? Qual é a única opção que eu tenho para fazer essa veia voltar ao normal? Fazer uma compressão dessa perna. E essa compressão é feita através da meia elástica. Então, a hora que eu coloco uma meia em uma varizes, eu diminuo a dilatação que ela tem. Talvez eu não consiga fazer ela voltar ao calibre normal dela, mas é o que a gente tem que consiga fazer ela voltar mais próximo ao normal. É o que eu consigo diminuir. Só que qual é o grande problema disso? Isso só vai ter ação durante o período que você estiver usando a meia. Né? Não há uma necessidade de usar meia no período noturno, quando você está dormindo. Mas durante o dia, se um dia eu não esqueço de colocar meia, porque está quente ou porque, seja qual for o motivo, essa veia se dilatou e ela não está funcionando direito. E sempre existe o risco. Um paciente que tem alguma contraindicação cirúrgica, sendo jovem ou não, mas que não tem condições de ser submetido a uma cirurgia, a única opção que resta é não operar e tratar com os flebotônicos e com a compressão elástica, com a meia elástica. Disso tudo, vocês aprenderam algumas situações. Esses milagres que a internet promete de creminhos e volta a perna, o calibre, o status quo dela de meio não existe. Isso é lenda, tá? Aí o segundo, a nossa vaidade. Porque a meia de alta compressão, ela é medonha, doutor Reinaldo. E outra, nós Mas hoje somos país existem tropical. meias até... Sim, é muito... Nesse período que nós estamos vivendo agora, é horrível, né? Você usar uma meia elástica. Eu acho... A meia é uma questão de hábito.
O homem se adapta muito mais fácil à meia do que a mulher. Verdade, eu não Sim, sabia disso. É muito comum isso. O homem se adapta. Acho que porque o homem já está acostumado a usar uma meia, né? Então ele se adapta mais fácil. No calor é muito mais difícil. Mas uma coisa que eu queria comentar, que você falou da questão de milagres, realmente a gente às vezes está assistindo um programa, uma televisão, e você vê uma propaganda que você fala, o papel aceita tudo, o desenho, a gente faz o que a gente quer com o desenho, né? Imagina que nós pegássemos uma veia e cortássemos ela como se ela fosse um cilindro, um aro. Esse aro ele é formado por várias camadas de célula. E uma dessas camadas é uma camada de músculo. Chama-se camada muscular. Então eu tenho o endotélio, eu tenho a íntima, tenho as externas e tenho a camada muscular. Essa camada muscular é que ela é responsável pela contração e pela dilatação da veia. E isso acontece em todas as veias do nosso corpo durante todo o nosso dia, não só na perna. Isso acontece no nosso coração, no nosso pulmão, na nossa cabeça, no cérebro, todas, né? E nas pernas também. Então, se eu estou num lugar quente, se eu estou me exercitando, eu vou ter uma vasodilatação. Então, essa camada muscular, ela relaxa e a veia se dilata. Até para eu perder calor, para eu haver um equilíbrio no meu organismo. Eu entro, de repente, dentro de uma câmara fria, onde o meu organismo está numa situação completamente anormal. Eu tenho que reter calor, o meu metabolismo vai mudar, as veias fazem a contração dessa camada muscular. Isso acontece tanto na veia quanto na artéria, tá? Mas como nós estamos falando mais de veia, a varizes é uma doença onde existe uma alteração dessa camada muscular. Ela perde a capacidade de contrair. Então esse músculo fica dilatado. Como que nós vamos pensar em um remédio tópico? Tópico oral, que seja que eu vou tomar e meu músculo da veia vai contrair. Até brinco, a hora que descobrirem isso, acabou a academia. Eu não preciso mais ir na academia. Eu tomo, meus músculos vão ficar todos os meus músculos, gente? né? Explicado. Como que eu vou passar um gel, uma pomada que ela vai entrar na minha pele, ela vai nessa camada muscular e vai contrair essa camada muscular unicamente? Não existe, Camila. Eu até falo que por essa questão, por a gente não ter condição de ter uma medicação que faça esse músculo contrair novamente, a doença da veia, ela não tem tratamento. Então eu não tenho como te passar um remédio, te passar um creme que vai contrair esse músculo. Então essa veia tem que ser retirada para você não ter as complicações dela estar dilatada. Magnífico, explicadíssimo, né, gente? Vamos lá. Importância do exame de Doppler no planejamento do tratamento das varizes. Fundamental. Hoje o Doppler é um exame que há alguns anos a gente está tendo um avanço muito grande na qualidade desse exame, né? Os profissionais da área de ultrassonografia têm investido muito. E esse exame, a gente até tem um nome entre nós médicos que nós chamamos de mapeamento. Então é aquela história, você vai programar uma viagem, você faz uma programação, você mapeia os caminhos que você quer seguir, até onde você vai, aonde você vai parar, onde você vai dormir, aonde você vai ficar. Esse exame, ele mostra para o médico tudo o que você está vendo, o que precisa ser retirado e o que não precisa ser retirado. É o exame fundamental numa cirurgia de varizes. Eu comentei com você agora há pouco que às vezes você vai examinar uma pessoa e não vê grandes coisas, e ao fazer o Doppler ele te mostra que essa fena estava comprometida. Imagina essa pessoa hoje chega no seu consultório, você vai olhar, falar, ela não tem nada nessa fena, está tudo normal. Você faz uma cirurgia só retirando as veias colaterais. Daqui 1, 2 anos, essa pessoa volta com insuficiência de safena, com dilatação da safena, e aí você vai fazer o exame e vê que essa veia já não está funcionando. Você poderia ter resolvido o problema dela em uma cirurgia, você vai ter que resolver em 2. Então é fundamental. É melhor você ter um exame desse, que venha negativo para as safenas, e é só o que você viu de veias colaterais, e você falar, bom, fiz o exame, e tem uma documentação de que as safenas estão funcionando normais, elas estão suficientes, do que você deixar isso passar. Perfeito. Fundamental. Requerer sempre o exame de Doppler junto ao seu profissional. Se ele não requerer, por favor, doutor, eu gostaria do Doppler. Não é assim? E, doutor Reinaldo, para finalizar, infelizmente, né, gente, uma pincelada
uma pergunta frequente também sobre laser transdérmico e espuma ecoguiada. Esse tema, já falei para você, é um tema complexo, até porque assim, eu não trabalho com esse tipo de tratamento, Camila. Eu sei um pouco do que a gente vê em congresso, do que a gente lê, né? Só explicando um pouquinho o que seria isso daí. Hoje nós temos muitos procedimentos médicos que são feitos através de catéteres. É muito comum um infarto do miocárdio ser tratado com uma angioplastia com o implante de um stent, onde existe uma dilatação daquela placa. Você vai lá com um catéter, identifica o local que tem a estenose, faz uma angioplastia e coloca um stent. O tratamento das varizes por laser, por espuma ecoguiada ou até pela radiofrequência consiste basicamente nisso. Seria você introduzir um catéter numa veia, ir até a região que essa veia está comprometida proximalmente. Proximal é a parte mais próxima do quadril. Você acende essa luz, acende esse laser, liga a radiofrequência e você vem descendo pelo trajeto da veia, fazendo uma lesão abrasiva na camada endotelial. Então é como se você, de uma maneira um pouco grosseira, mas é como se você estivesse queimando essa veia por dentro. E você vem trazendo esse catéter, controlando por um ultrassom, vendo o caminho dela e tal. A vantagem desse tratamento é um procedimento menos invasivo. Eu não acho que ele seja assim tão menos invasivo do que uma cirurgia por fleboextração, mas ela é um pouco menos invasiva. Tá? A desvantagem, no meu ver, é assim, eu vejo que para você fazer essa cirurgia com segurança, com extrema segurança, você tem que ir na região inguinal, que é onde existe a crosta da safena. A safena ela se liga numa veia profunda que se chama veia femoral. E nessa região, a gente chama essa região de crosta. Existem alguns ramos que chamam acessória lateral, acessória medial, pudenda e tal. São ramos que saem ali da crosta da safena. Eu vejo que para você fazer esse procedimento com segurança, você tem que ir nessa região, abrir, fazer uma incisão, ligar, amarrar, dar um nó em todos esses ramos, para você não ter o risco de ter no seu procedimento teleguiado, ou radiofrequência, ou laser, a formação de um coágulo, que ele possa migrar ou se desprender da veia e cair no sistema venoso profundo. E você pode ter um quadro mais grave, que é a migração até uma embolia. O que eu sei que hoje eles fazem a respeito desse tratamento, eles com o ultrassom marcam essa região da crosta, ligam o laser, eles veem onde eles estão, eles puxam em torno de uns 2, 3 centímetros da crosta da safena e começam a fazer o procedimento da ablação da radiofrequência ou do laser. Na minha visão, Camila, que sou um médico que não faz esse procedimento, e até por uma formação, eu tenho uma formação um pouco mais antiga, né? Eu tenho muito receio. Por exemplo, se a minha esposa quisesse fazer esse procedimento, eu não deixaria. Tá? Eu acho que é muito mais seguro eu ter a certeza que eu fechei essa crosta, que eu liguei todos os ramos, que se por acaso, por alguma eventualidade, que não é o médico que provoca isso, mas é risco do procedimento, ocorrer a formação de um coágulo, essa veia vai ser retirada e esse coágulo não tem como migrar e passar para o sistema venoso profundo e cair dentro do seu sistema circulatório venoso. Né? E eu não vejo muita diferença também do sistema que a gente faz, que é a fleboextração, desse tipo de procedimento. A não ser que você não faça essa incisão, se você fizer a incisão, é um procedimento muito parecido com a retirada da fleboextração, porque também é passado um catéter, um fleboextrator, você vai até a região inguinal, faz a ligação desses ramos e extrai a safena, você tira a safena. Esse procedimento, a safena fica lá. Existem casos que dão bom resultado, como tudo na medicina. Né? A medicina, eu tinha meu chefe de disciplina de vascular, ele sempre comentava isso, falando, nunca vai existir um tratamento que vai vir para resolver tudo e nunca vai vir um tratamento que nunca vai resolver nada. A gente tem pessoas que têm bons resultados,
mas existem casos que têm complicações. Esse tipo de complicação é a não ablação de todo o segmento da safena, né? Então é comum, eu tive alguns casos, se eu te falar que foram mais ou menos uns 10 casos em torno disso, que voltaram no consultório, que fizeram esse procedimento e não tiveram resultado em toda a safena. E na minha concepção é mais ou menos compreensível, porque se eu tenho uma veia que está dilatada, ela já está com um calibre aumentado. A chance de eu ter uma agressão no endotélio numa veia que tem um calibre maior é menor do que numa veia que tem um calibre menor. A safena na raiz da coxa até o tornozelo, ela vai diminuindo de tamanho. Então é muito comum você ver o resultado desse tratamento, às vezes do joelho para baixo, às vezes do meio da perna para baixo, às vezes no terço distal da safena, nos 10, 15 centímetros distais dela, que seria do tornozelo até mais ou menos os 15 centímetros, e dali para cima a safena está funcionando ali, tendo fluxo, dilatada, e não deu resultado. Mas eu acho que isso é um avanço, eu acho que é um começo, eu acho que existe uma chance grande desse procedimento dar certo no futuro, e eu acho que nós estamos caminhando. E uma outra questão é, assim, não são todas as veias que estão suficientes que são retilíneas. Elas podem ser tortuosas, elas podem fazer curvas, né? Isso é comum quando a gente vai fazer a cirurgia, que a gente passa o aparelho que chama flebo extrator, ele bater numa determinada região, porque a veia fez um ângulo, esse catéter ele não consegue fazer curvas de 90 graus, 180 graus, né? Então você às vezes introduz esse catéter, chega numa determinada região, existe um ângulo ali naquela veia, e o catéter não consegue progredir. Então você tem que fazer uma incisão naquela região, passar o catéter dali para cima ou de baixo para aquela região. A emenda ficou pior que o soneto. Então é um procedimento muito específico para veias insuficientes e que sejam retilíneas. Se ela tiver alguma tortuosidade, o resultado pode não ser adequado. E independente do profissional, o nosso corpo é uma caixinha de surpresas. De repente ele reage de uma maneira, sobe um coágulo, e aí, gente? Ficou difícil, né? Então eu ainda prefiro o método tradicional. Dr. Reinaldo, dirimimos algumas dúvidas para vocês, nada obsta, que deixem-nos mais. Dr. Reinaldo vem novamente. Sem dúvida. Reinaldo, foi um grande prazer tê-lo. Prazer foi meu, é muito gostoso esse tipo de bate-papo, eu acho que é muito mais produtivo, né? Você tirando as dúvidas da pessoa, e eu estou à sua disposição. Quando você precisar, é muito gostoso estar aqui. Muito obrigada. Obrigado. E é isso aí.